Eu tenho 68 anos. Trabalhei 35 anos como funcionário de uma autarquia federal aqui no interior de Minas. Nunca ganhei mal. Nunca gastei além do que tinha. Contribuí para o INSS sem reclamar, sem questionar, mês após mês, durante décadas. E sempre achei que estava fazendo tudo certo. Aos 62 anos, numa terça-feira de outubro, sentado na mesa da cozinha, com o extrato do banco na frente, descobri que estava errado. Não um pouquinho errado, completamente errado. Eu olhei para aquele saldo da caderneta de poupança. 23 anos depositando todo mês, sem falhar uma vez. E calculei o que aquele dinheiro valia de verdade. Depois da inflação acumulada de todos aqueles anos, depois das tarifas que eu nunca li com atenção, depois dos reajustes que nunca acompanharam o que o quilo de carne custava na feira da minha rua. O número que apareceu naquele extrato me gelou por dentro. Não foi medo de morrer que me assustou naquele dia. Foi perceber que eu trabalhei a vida inteira, fiz tudo o que mandaram fazer, confiei em quem não devia confiar e construí bem menos do que imaginava, muito menos do que merecia. Eu precisei entender por quê. E quando comecei a entender, veio uma raiva calma. O tipo de raiva de quem percebe que foi enganado de mansinho durante décadas por pessoas que deveriam estar do seu lado. Hoje eu vou te contar 4 hábitos que descobri observando aposentados que vivem bem. Não milionários, não gente que herdou fortuna. Aposentados comuns, como eu, que fizeram escolhas diferentes, escolhas pequenas, que ao longo do tempo mudaram tudo. Eu levei a vida inteira para aprender isso. Espero que você não precise de tanto tempo. Meu primeiro erro foi acreditar que poupar já era o suficiente. Durante 35 anos, todo mês eu separava uma parte do salário e colocava na poupança. Era o que meu pai fazia. Era o que o gerente do banco me orientava a fazer desde que abri minha primeira conta, ainda jovem. Era o que todo mundo ao redor fazia, sem questionar. A poupança era sagrada, era o lugar seguro, era onde o dinheiro de gente honesta ficava guardado, protegido, crescendo devagarzinho, mas crescendo. Eu nunca perguntei quanto a poupança rendia de verdade. Nunca perguntei quanto a inflação estava comendo daquele rendimento mês a mês. Nunca comparei com nada, nunca pesquisei nada. Por quê? Porque eu confiava. Confiava no banco, que era uma instituição grande, séria, com nome na fachada. Confiava no gerente, que me chamava pelo nome e perguntava pelos meus filhos toda vez que eu ia à agência. Confiava no sistema. Achava que quem trabalhava direito, poupava, pagava o INSS em dia, essa pessoa estava protegida. O sistema cuidaria dela. Essa crença foi o meu erro mais caro. E demorei décadas para perceber.
Eu tive um vizinho chamado Seu Raimundo. Trabalhou como técnico de manutenção numa empresa de energia por quase 40 anos, igual a mim em tempo de serviço. Homem quieto, que nunca falava de dinheiro em almoço de família, nunca exibia nada, nunca comentava aplicação nem rentabilidade. Quando se aposentou, a vida dele continuou do mesmo tamanho, só sem o estresse do trabalho. Casa arrumada, saúde cuidada, viagem uma vez por ano para visitar os filhos. Eu sempre achei que ele havia herdado algo, que alguém tinha ajudado. Um dia tive coragem de perguntar diretamente. Ele me disse que nunca herdou nada. Disse que aprendeu cedo que a poupança era um lugar confortável, mas não era um lugar que te levava a lugar nenhum. Disse que aprendeu a perguntar, a comparar, a não assinar nada sem entender completamente o que estava assinando. Disse que certa vez um gerente tentou colocar ele num fundo sem explicar a taxa e que ele simplesmente se levantou e foi embora sem assinar. Eu ouvi aquilo como quem ouve um conselho que ainda não está pronto para seguir. Passei mais 10 anos na poupança depois dessa conversa com seu Raimundo. O primeiro hábito dos aposentados que vivem bem é esse. Eles param de confiar cegamente. Não viram desconfiados de tudo. Não tratam todo mundo como ladrão. Mas eles perguntam. Eles pedem para ver por escrito. Eles não assinam na hora. Essa postura simples, que parece óbvia quando você fala em voz alta, é a coisa que mais separa quem chega bem na aposentadoria de quem chega sufocado. Quando cheguei aos 60, o gerente do meu banco me chamou para uma conversa. Disse que havia uma oportunidade especial para clientes com o meu perfil. Com longo tempo de relacionamento com a instituição. Perfil conservador, focado em segurança, comprometido com o longo prazo. Apresentou um fundo de investimento. Tinha um nome bonito, cheio de palavras que soavam a solidez e a confiança. A taxa de administração era de 2,5% ao ano. Ele não disse isso assim, com essas palavras, de forma clara. Disse no meio de frase, rapidinho, enquanto apontava para outro número na projeção. Eu não prestei atenção. Assinei onde ele indicou. Fiquei 2 anos nesse fundo. 2 anos. Quando fui ver de verdade, ver o que havia rendido, descontando a taxa de administração, descontando o imposto de renda sobre o rendimento, tinha rendido menos do que a caderneta de poupança que eu havia saído. 2 anos. Para render menos que a poupança. Aí eu parei e fiz uma conta que nunca tinha feito antes na vida. Peguei todos os anos que havia guardado dinheiro. Calculei quanto teria crescido se o dinheiro tivesse ficado parado, sem nenhuma taxa, corrigido apenas pela inflação oficial divulgada pelo governo. E calculei quanto eu tinha de fato no meu extrato naquele momento. A diferença entre esses 2 números era o quanto eu havia perdido.
em taxas que não percebi, em produtos que não entendia, em confiança depositada em quem não merecia. Aquele número me fez afundar por dentro. Eu olhei para minha vida e vi quanto tempo tinha entregado de graça para instituições que nunca me enxergaram como pessoa, só como número de conta, só como mais um cliente que não vai questionar, que vai assinar onde mandam, que vai continuar dormindo. O segundo hábito que os aposentados que vivem bem têm é esse. Eles fazem as contas que a maioria nunca faz. Não são contas difíceis, não precisam de economista. São contas simples, brutalmente simples, que a gente é educado a não fazer desde cedo. Quanto você perdeu em taxas nos últimos 10 anos? Quanto a inflação comeu do seu rendimento? Você sabe? Eu não sabia. Quando descobri, não esqueci mais. Na verdade, eu acabei colocando tudo isso no papel. Coloquei num guia que chamei de Aposentadoria Blindada 60+. Não é coisa de economista, não é manual de banco. É o que eu queria ter lido aos 60, antes de perder o que perdi. Quando comecei a compartilhar esse guia, recebi mensagem de um consultor de investimentos. Educado, mas direto. Disse que eu estava passando de graça o que o mercado cobra para ensinar, que eu estava gerando confusão nos clientes dele. Um homem que lucra com o que você não sabe, me pedindo para parar de ensinar. Quando alguém que ganha com a sua ignorância te pede para calar a boca, é porque você está falando a coisa certa. Não sou o único. Seu divino, de Uberlândia, 64 anos, saiu da poupança depois de entender o que a inflação fazia com o rendimento dele. Dona Iracema, de Fortaleza, 68 anos, descobriu que pagava taxa alta num fundo que o gerente colocou sem explicar. Mudou. Seu Laerte, de Caxias do Sul, 71 anos, passou a entender o próprio extrato da Previdência sem pedir ajuda. Pararam de perder. E parar de perder nessa fase da vida já é ganhar muito. O link está no primeiro comentário fixado aí embaixo. Eles vão continuar insistindo para eu tirar do ar. Talvez um dia eu ceda, não sei. Mas enquanto estiver no ar, está lá para quem precisar. Pelo menos por enquanto. O terceiro hábito me surpreendeu quando comecei a prestar atenção. Os aposentados que vivem bem sabem separar o que é emergência do que é sobra e o que é sobra do que pode trabalhar. E eles tratam essa separação como regra fixa, não como intenção de quando sobrar tempo. Eu nunca fiz isso. Durante décadas, meu dinheiro era uma coisa só, uma pilha. Quando precisava, tirava. Quando sobrava, juntava. Não havia propósito para cada parte, não havia divisão com sentido. Um amigo de sindicato, seu Valdomiro, aposentado da área de transporte, me mostrou certa vez como ele organizava o dinheiro dele. 3 envelopes simbólicos, que ele chamava de segurança, respiração e trabalho.
Segurança era a reserva que não se toca em hipótese nenhuma, que está lá para uma emergência de saúde, para um problema sério. Respiração era o que cobria os custos fixos do mês. Plano de saúde, conta de luz, IPTU, farmácia, mercado, o basicão. Trabalho era o que sobrava e podia ser movimentado, aplicado, usado para render mais. Eu olhei para aquilo e pensei que era coisa simples demais. Cartilha de Banco Popular, coisa que todo mundo já sabe. Mas então comparei com o que eu fazia e vi que eu não tinha nenhuma dessas divisões na prática. Tudo misturado, tudo no mesmo lugar, tudo sujeito ao humor do mês. Quando a conta de luz veio mais alta por causa do verão, eu tirava da mesma pilha que guardava para outra coisa. Quando o plano de saúde reajustou, e reajustou pesado depois dos 60, todo ano, bem acima da inflação oficial, eu tirava da mesma pilha. Quando foi preciso fazer exame que o plano não cobria, tirava da mesma pilha. Tudo igual, tudo junto, tudo se misturando até não saber mais o que era reserva e o que era sobra. Eu não vou te dizer em que investir. Não sou consultor, não sou assessor, não tenho habilitação para isso e não quero ter. O que eu faço é te ensinar a olhar, a perguntar, a entender o básico que ninguém te ensina, para que quando você sentar na frente de alguém que queira te vender algo, você saiba se está sendo ajudado ou explorado. Essa distinção sozinha mudou minha vida. O terceiro hábito é esse: dividir para enxergar. Quando você sabe com clareza o que cada parte do seu dinheiro está fazendo, você para de sangrar sem perceber. E você para de se assustar no fim do mês sem entender de onde veio o rombo. O quarto hábito é o mais difícil de aceitar para quem passou a vida toda como eu passei. Os aposentados que vivem bem aprenderam a diferença real entre guardar dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. Não estou falando de especulação, não estou falando de bolsa de valores, de coisa arriscada que te tira o sono. Estou falando de entender que existe uma diferença concreta entre dinheiro que fica parado, perdendo para a inflação, e dinheiro que produz alguma coisa enquanto você dorme. Pode ser tesouro direto, que qualquer pessoa pode acessar pelo banco. Pode ser um CDB de banco sólido. Pode ser dividendo de empresa grande e estabelecida que você entende o que faz. Não sou eu quem escolhe por você. Não me cabe essa responsabilidade. Sou eu quem te mostra que essa escolha existe e que tem como aprender a fazê-la com segurança. Quando comecei a entender isso, foi quase físico. Como acender a luz num quarto que você achava que conhecia de memória e ver que os móveis estão num lugar completamente diferente do que você imaginava no escuro. Uma certa desorientação primeiro e depois um alívio estranho. Eu precisei admitir algo doloroso.
Nunca tinha pensado no meu dinheiro como ferramenta. Pensava nele como resultado, como recompensa pelo trabalho feito, como uma coisa que ficava guardada, esperando eu precisar. Nunca como algo que pudesse continuar trabalhando depois que eu parasse. Esse pensamento nunca me atravessou em 35 anos de vida profissional. Hoje, 5 anos depois daquela noite em que fiz as contas e o número me gelou, minha situação é diferente. Não sou rico, nunca foi esse o objetivo, mas o meu dinheiro trabalha. Eu vejo isso todo mês no extrato. Saí de produto caro que o gerente havia me colocado sem explicar o custo real. Organizei o que é reserva, o que é custo fixo e o que pode render. Parei de pagar taxa de administração que comia mais do que o rendimento gerava. E o que restou, o que sobrava todo mês, mesmo sendo pouco, passei a colocar em lugar que eu entendia, que eu acompanhava, que eu sabia o que estava acontecendo. Não precisa ser muito, precisa ser consciente. O que eu economizei só parando de errar, sem fazer nada brilhante, sem descobrir segredo de especialista, já fez diferença concreta na minha vida mensal. Durmo diferente. Isso parece exagero quando falo assim, mas é a coisa mais honesta que consigo dizer. Saber que entendo onde o meu dinheiro está, que não estou sendo enganado por descuido, que se alguém quiser me passar para trás, vai ter que se esforçar muito. Isso traz uma tranquilidade que não tem preço. Os 4 hábitos que vi nos aposentados que vivem bem não são segredos guardados para poucos. São coisas que qualquer pessoa pode começar a fazer. Parar de confiar cegamente e começar a perguntar. Fazer as contas que ninguém te incentiva a fazer. Separar o dinheiro por finalidade. E entender que guardar é diferente de trabalhar. Eu aprendi tarde. Mais tarde do que eu gostaria, mas aprendi. E se tem uma coisa que esse caminho todo me ensinou, é que nunca é tarde para parar de perder. Nunca é tarde para entender o que está acontecendo com o próprio dinheiro. O tempo que você ainda tem pela frente pode não ser igual ao que ficou para trás, mas pode ser muito mais bem aproveitado do que você imagina hoje. E se você quiser ir mais fundo no que eu aprendi, o Aposentadoria Blindada 60+, está disponível com tudo que coloquei no papel. Me pediram de novo essa semana para tirar do ar. Ainda não tirei. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Enquanto puder deixar, vou deixar. Pelo menos por enquanto. E junto com o guia vai uma tabela que eu mesmo uso até hoje para filtrar investimento seguro. Um checklist de 5 passos para não errar na primeira decisão. E um mapa simples para você declarar no imposto de renda sem ficar com o coração na mão. Coloquei tudo junto, porque separado não funciona.